Em março de 2022, eu recebi a melhor notícia da minha vida. Eu estava grávida. E eu estava muito feliz, meu coração batia acelerado, eu fui correndo contar para Rafa, meu marido. Eu estava muito feliz não só porque eu queria muito engravidar, mas porque 3 meses antes eu tinha passado por um aborto espontâneo. Foi um verdadeiro deserto emocional e um momento de muita, muita dor. Então, aquele novo resultado positivo me trazia uma sensação indescritível de esperança e de conquista, sabe? Eu estava radiante. Acontece que lá pela 25ª semana de gestação, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu filho tinha uma síndrome. Mas não era só uma síndrome. Era uma síndrome considerada como incompatível com a vida. Fizemos o diagnóstico da síndrome de Patau, depois de algumas alterações que a gente foi encontrando nas ultras. E naquele momento que eu abri aquele resultado, o meu coração, que antes pulava acelerado, ele foi desacelerando. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Eu juro que eu pensei que ele fosse parar de bater. E eu pensava, meu Deus, não é possível, isso é um pesadelo. Eu não estou vivendo isso, não está acontecendo, eu vou perder o meu filho. Ninguém se imagina vivendo algo assim, né? Então eu pensava, não, eu vou acordar amanhã, não vai ser nada disso, não vai ser real, calma, respira, dorme. E eu dormi. Mas eu acordei. E era real mesmo, não tinha para onde fugir. O resultado continuava ali na minha mesinha de cabeceira, o aperto no peito continuava ali, e a minha barrigona continuava ali. E essas notícias difíceis são assim, né? Primeiro a gente engole a seco, aquilo desce rasgando a garganta, o peito. E, na verdade, não desce, né? Fica entalado aqui. E depois a gente começa a digerir. Eu comecei a digerir aquela informação. A informação do meu sonho arruinado. A informação do luto da criança perfeita. Porque a gente imagina uma criança perfeita, não é? Comecei a digerir o luto em si, porque eu já imaginava que ele não fosse sobreviver muito tempo. Só que naquele momento eu percebi também que não era só o resultado do exame que estava ali na minha mesinha de cabeceira, mas era o Davi que estava ali. Ele estava ali. E ele se manifestava, ele se movimentava, ele dava soco, ele dava chute, ele rodopiava, ele mudava de lado. Ele se manifestava o tempo todo. Ele estava ali. E naquele momento, alguma coisa se transformou em mim. O meu filho precisava de mim para fazer a caminhada dele nessa vida. E eu precisava dele, porque afinal de contas ele era meu filho. E eu desejei muito ele. Não era justo eu sofrer tanto porque ele não era como eu imaginei. O filósofo e poeta Khalil Gibran fala no livro O Profeta, no capítulo sobre filhos, o seguinte trecho: vossos filhos não são vossos filhos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Vós sois o arco do qual seus filhos são arremessados, como flechas vivas. O arqueiro mira na senda do infinito e vos atira com toda a força para longe e distante. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. E aí? Né? E aí que quando a gente tem uma informação dessa nas mãos, a gente precisa decidir o que fazer com isso. Né? E o que eu decidi fazer? Eu decidi, em primeiro lugar, optar pela aceitação. Eu aceitei que o meu filho não seria o que eu imaginei para ele, mas que ele caminharia de acordo com as suas próprias possibilidades. E que a gente estaria ali, juntinho dele, caminhando junto, fosse do jeito que fosse possível. A gente seria aquele arco que lançaria nosso filho em direção à alegria, fosse pelo tempo que fosse. 1 mês, semanas, dias, horas, alguns minutos. A gente escolheu a alegria. A alegria de viver um dia de cada vez, como se fosse o último. Porque poderia ser o último. Então, cada dia para nós era uma vida inteira. Eu sentia que o Davi, ele não merecia menos do que isso, sabe? Ele não merecia não ter a vida dele comemorada, celebrada.
ou ser ignorado. Então, eu fazia questão de trazer o Davi para a vida das pessoas, eu falava sobre ele, e as pessoas que tinham aquele receio de tocar no assunto, porque é um assunto delicado, né? Elas começaram a entrar na nossa vida e na vida dele, e aos poucos o Davi ele foi se enchendo de tios e tias, todos apaixonados por ele, vovós, vovôs, todos ali dando carinho, dando amor, dando apoio. A gente conversava muito sobre ele, mostrava a foto do quarto, mostrava os presentinhos que ele estava ganhando. Ele não merecia menos do que isso. E uma coisa que eu conversava demais com ele era que ele precisava chegar até aqui. Eu tinha uma conversa diária com meu filho que era: filho, você não ouse não vir até aqui. Isso é uma ordem de mãe e eu espero que você aceite. Eu preciso te conhecer, a gente precisa se conhecer pessoalmente. E o Davi, contrariando todas as expectativas, veio conhecer a gente. Prematuro, 34 semanas, já entrando em sofrimento fetal, mas ele veio. Lindo, todo rosinha, chorando. E a hora que ele nasceu foi aquela explosão de alegria, de sentimento, de emoção, de gratidão por ele ter conseguido chegar até ali. De medo, de alívio também, dele estar ali na nossa frente. Foi indescritível. E a gente tratou de aproveitar, A gente começou a aproveitar ele de todas as formas que a gente podia. Era segurando no colo, era enchendo de beijo, de carinho, olhando ele dormir. A gente brigava com ele, porque ele tinha uma força danada. No auge dos seus 1,5 kg, ele puxava a sonda, e a gente, não pode, não pode. E o dedinho dele ia com uma força, assim, hercúlea. Foi muito, muito, muito especial ali, poder cuidar dele, Aqueles momentos, trocar toquinha. Rafa tirava foto dele de todos os ângulos possíveis, eram vídeos e fotos o tempo todo. E eu amava que ele tinha um sexto dedinho, que ele segurava assim com a mãozinha, o sexto dedinho, eu ficava encantada olhando ele daquele jeito. Foi muito especial. Eu e Rafa temos um duo musical chamado Amélie. E a gente compôs uma música chamada Reencontro há muito tempo atrás. O Davi nem sonhava ainda em existir. E quando a médica dele ficou sabendo dessa música, porque a música parece que foi feita para ele, ela falou: vocês precisam tocar essa música para o Davi. E a gente ficou, a gente se entreolhou e falou: mas como? A gente está no CTI. E ela falou: eu vou dar um jeito. Ela foi um anjo na nossa vida, aliás. E ela deu um jeito. Ela arrumou uma sala com monitorização, com um enfermeiro, e fomos eu e Rafa, com o violão embaixo do braço, cantar para o Davi a música dele. E aquele momento que a gente tocou para ele, o meu filho no meu colo, estável, todo quentinho, e ele me olhava, ele dormia, profunda paz. Eu nunca encontrei palavras suficientes para descrever aquele momento. Porque eu acho que não era desse mundo, sabe? Não era desse plano. Era algo transcendental mesmo. Eu já tentei descrever, já tentei procurar palavras para mostrar que nunca consegui. Cantar a música dele para ele foi realmente algo sublime. E se existe Deus, como eu acredito muito que exista, ele estava ali, segurando nós três no colo. Que eu quero te contar que a vida não tem fim. Eu acho que será assim. Desejo de chegar mais perto, conforto e paz no seu abraço. Ocupa aqui o seu espaço. A casa é sua, pode. a casa é sua. Pode entrar.
E ele se foi. Nosso pequeno samuraizinho se foi, como aquela flecha que a gente lançou em direção à alegria e à libertação, porque foi nesse sentido que a gente lançou ele. E esse discurso todo não é sobre a ausência de dor. Ainda dói muito a sua partida física daqui. Mas é sobre a aceitação de uma condição que não nos foi possível modificar, mas que, além de aceitar, a gente conseguiu evoluir, crescer com ela, tentar aprender alguma coisa com ela. Existe um conceito chamado antifragilidade, que eu acho muito interessante, e que o autor Nassim Taleb usa da mitologia grega para explicar. E é a história da Hidra, de Lerna. A Hidra era uma criatura como uma serpente, que morava nos lagos de Lerna, e ela tinha várias cabeças. E para cada cabeça da Hidra que era cortada, 2 nasciam no lugar. Então a Hidra sangrava, ela batalhava, ela temia, ela sofria. Mas no final da batalha ela estava melhor do que ela entrou. Então, passar por isso que eu passei com Davi, não basta ser forte, porque não tem como um pai ou uma mãe não se quebrar inteiro por dentro com a morte de um filho. Mas é preciso saber quebrar, saber cair, juntar os caquinhos e se levantar melhor do que a gente chegou. E o Davi me ensinou isso. Ele me fez uma mulher muito mais forte. Ele me ensinou a digerir, a absorver e a dar sentido para a minha dor. Fazer alguma coisa de bom com ela, para a minha evolução e para o meu crescimento. Eu tiro muitas reflexões da vida do Davi aqui na Terra. E eu queria compartilhar com vocês algumas dessas reflexões. Em primeiro lugar, o que é uma vida de sucesso? Porque se valeu o tanto de amor que a gente desperta, que a gente distribui, ou seja, o tanto de amor que a gente movimenta à nossa volta, eu posso dizer que o Davi teve uma vida plena e de muito, muito sucesso. Como aquele bebê foi amado, como ele despertou amor à volta dele, alegria nas pessoas que conviveram com ele e outras que nem conviveram. O rastro dele na terra foi esse. A segunda reflexão é: quanto tempo nós temos aqui ainda? A gente não sabe. Então é urgente que a gente traga vida para o nosso tempo. E foi isso que a gente fez para o Davi. A gente deu vida para o tempo dele, que era curto. Então, que a gente consiga trazer sentido e intenção para todos os nossos dias das nossas vidas. Porque o tempo, ele escorre, né? Que a gente aproveite a eternidade dos instantes, sem desperdício. Sem desperdício. E, em terceiro lugar, o que é exatamente ser incompatível com a vida? A gente sabe sobre as nossas compatibilidades? A gente vive de acordo com as nossas capacidades e habilidades todos os dias? Quanto amor você movimentou hoje para o seu dia ter valido a pena? Quanto você ensinou, aprendeu, inspirou ou ajudou alguém hoje? O que eu sei é que o Davi foi muito compatível com a vida dele. Ele deu tudo que ele tinha, que ele não tinha, que ele podia, que ele não podia. Ele foi muito além. Ele me fez me sentir mais viva do que nunca. A vida dele foi tão breve quanto linda. Uma passagem tão leve, mas que deixou marcas tão profundas. E ele só viveu 6 dias. E ai de quem diga que eu não sou mais mãe. Eu sempre serei a mãe do Davi. E que honra minha. Muito obrigada, gente.